cedo ao céu ele me levará. Desejo amá-lo mais. Eternamente ele me guiará. Desejo amá-lo mais. A Cristo eu amo, ó quanto eu amo, pois tu morreste por mim. Com teu sangue, Jesus, me salvaste assim. Em gratidão sou teu. Amém? A voz vai saindo, né, irmãos? Vai saindo, graças a Deus. Meus amados irmãos, eu queria orar e depois eu queria que vocês, aqueles que têm a Bíblia, abrissem no texto de Apocalipse, capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Nós já passamos por essa estrada com o reverendo Josafá Vasconcelos, né? Ele fez preciosos estudos e exposições no último livro da Bíblia, o livro da Revelação, o livro de Apocalipse. Eu gostaria de tecer alguns comentários, fazer alguns breves comentários devocionais na carta que Jesus enviou à igreja de Éfeso, né? Portanto, depois da minha oração, eu vou ler Apocalipse 2, de 1 a 7. Oremos, meus irmãos. Aqui temos em nossas mãos a tua santa e bendita palavra, inspirada, alimento para a alma humana, alimento para o que crê. Senhor, vamos lê-la, que o mesmo Espírito que a inspirou ilumine a nossa mente, de tal maneira que possamos extrair lições importantes e transformadoras do texto que vamos ler. Abençoa-nos, ó Deus, nesse momento tão importante das nossas vidas, quando vamos ouvir a tua voz. Que os nossos ouvidos estejam atentos e os nossos corações, como a terra bem arada, bem limpa pelo agricultor, possa receber a semente que produza muitos e muitos frutos para a tua glória, ó Deus eterno. Em nome de Jesus, o nosso amável Redentor. Amém. Apocalipse capítulo 2, do verso 1 ao verso 7. Carta que Jesus envia à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste a prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Que Deus se digne, por meio do seu Espírito, usando o seu servo, nos abençoar nas meditações devocionais desse texto. Meus amados irmãos, quando eu leio a carta que Jesus enviou à igreja de Éfeso, eu me lembro dos meus tempos de seminário e também dos meus tempos como pastor nos sermões de prova que acontecem nos presbitérios. Aliás, eu sou totalmente contra sermão de prova em seminário e também sermão de prova em presbitério, porque, na verdade, esses sermões não provam coisa nenhuma, né? É que nem sermão de pastor que vai conhecer a igreja para concorrer ao pastorado. Ele prega o melhor sermão que ele tem, né? E depois ele é eleito e a igreja tem que aguentar aquela água com açúcar
por algum tempo. O sermão de prova não prova nada, né? Talvez tenhamos que, em nível de seminários e de presbitérios, estudar uma outra forma de avaliar os candidatos ao sagrado ministério. Mas esse texto que eu leio da carta de Jesus à igreja de Éfeso me faz lembrar os sermões de prova, porque eu me lembro lá no JMC que alguém pregava e os críticos do sermão de prova, os pastores, né, da cadeira de homilética, da cadeira de hermenêutica, da cadeira de teologia, da cadeira de liturgia, né? Eles iam criticar o sermão e eles sempre começavam: olha, você teve uma leitura extraordinária do texto, sua postura vocal foi muito boa, você falou com gestos, você se comunicou com o corpo, você leu muito bem. Aí o professor de teologia: olha, sua teologia foi muito boa, o professor de hermenêutica, sua interpretação foi correta, né? Aí o professor de homilética: olha, sua homilética foi assim, foi assado, sua divisão podia ter sido assim, mas chegava uma hora que tinha a adversativa, né? Eles começavam elogiando e depois vinha o famoso mas, porém, contudo, todavia, né? Tenho contra ti. E aí vinha as cacetadas, né? E o camarada que começou crescendo, que nem massa de pão começa crescendo, né? De repente murchava na cadeira. Ele não via a hora de terminar aquele caudilho, né? Aquela via ápia para poder chegar no professor e perguntar: e aí, qual é a minha nota? E a média naquela época era 8. Tirou 8, passou. Se o cara, você tirou 7, iria ter que pregar de novo. Ia ter que viver mais essa experiência. Olha, foi muito bom, você olha, mas aqui nós temos algo muito parecido. Jesus envia, através de João, né, uma carta à igreja de Éfeso, né? Aliás, essa igreja de Éfeso é uma das únicas igrejas das quais a gente tem bastante informação, porque a gente tem informação sobre Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. A gente não tem muitas informações, não tem informações da literatura canônica sobre essas igrejas. A gente tem sobre Éfeso. Sobre Éfeso, a gente tem muitas informações, né? Então, Jesus envia essa carta enaltecendo algumas virtudes dessa igreja, mas fazendo a ela uma crítica, e é uma crítica severa. Ele diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste, vos divorciaste do o primeiro amor, abandonaste o primeiro amor, né? Abandonaste o primeiro amor, né? Essa igreja de Éfeso foi fundada lá por Paulo, lá no capítulo 19 do livro de Atos dos Apóstolos, né? A pregação do evangelho foi tão efetiva naquela cidade, que a cidade de Éfeso era muito importante, ela era uma parada obrigatória para quem saía do Ocidente para ir para o Oriente, ou seja, quem saía da Palestina para ir para Roma, obrigatoriamente tinha que fazer uma parada em Éfeso para conhecer, dentre outras belezas, o templo, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo, o templo da deusa Diana dos romanos e Artemis, né, dos gregos, né? Então, eles tinham que parar para conhecer esse templo e tinham que comprar os souvenirs lá, né? Como muita gente faz hoje quando vai aqui para Aparecida do Norte, ou para outras regiões onde alguém é cultuado, se vende muito chapeuzinho, lençozinho, bonezinho, souvenirs. E lá em Éfeso tinha isso também. E o evangelho foi pregado com tanta proeficiência, com tanto sucesso. Imagine isso, meus irmãos, uma cidade que tinha aproximadamente uns 300 mil habitantes. Era uma cidade importante, né? E forte no comércio. E visitada por quem saía do Oriente, do Ocidente para vir para o Oriente, e do Oriente para ir para o Ocidente. Você imagina que o Evangelho foi pregado com tanta proeficiência, com tanto sucesso, que o comércio dessas estatuetas da deusa o comércio teve uma queda violenta, de tal maneira que os ourives, os que confeccionavam esse tipo de estatueta, foram ao sindicato para fazer uma reclamação contra os cristãos.
Você imagina uma coisa dessa? Imagina, então, agora a gente abre uma igreja lá em Aparecida do Norte, estão tentando faz tempo, ou em Juazeiro do Norte, né? Ou aqui em Biritiba Mirim, que é uma igreja, é uma cidade super católica, ninguém consegue, não tem igreja protestante evangélica aqui em Biritiba Mirim grande, né? Porque aqui essa região aqui do Vale do Paraíba é muito católica, né? Então, imagine lá em Aparecida do Norte, vai lá alguém, um plantador de igreja, planta uma igreja, o evangelho é pregado sob uma perspectiva protestante, bíblica, e acaba se esvaziando as romarias, né? E acaba se esvaziando todo aquele comércio violento que gira em torno daquela catedral, né? Daquela igreja. Imagine, meus irmãos, que alvoroço, né? A mesma coisa muito parecida aconteceu em Éfeso. O evangelho foi pregado com tanta profusão que o comércio daquelas estatuetas, os ourives, começaram a ter prejuízo, né? Então, nós temos muitas informações sobre a igreja de Éfeso quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, né? Ele escreveu uma carta aos Efésios, é uma das cartas, junto com Romanos, é uma das cartas mais teológicas do apóstolo Paulo. Ele já começa, em Romanos, ele vai começar a falar da predestinação no capítulo 9, mas em Éfeso, logo no primeiro capítulo, ele já joga as cartas na mesa. Ele já começa falando, ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes que houvesse homem, antes que houvesse mundo, nós já existíamos no coração do Deus eterno, né? Então, a carta de Paulo aos Efésios é uma carta que revela, de certa forma, a preocupação dele com essa igreja, né? Agora, Jesus envia essa carta aqui com alguns elogios, né? Veja quantos elogios tem. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor, com a sua perseverança. Ele vai usar perseverança 2 vezes aqui, e não pode suportar homens maus, né? E que puseste à prova os que a si mesmos se declararam apóstolos. E parece que já naquele tempo existia mesmo alguns apóstolos falsos, como existem as bateladas hoje, né? O reverendo Augustus Nicodemos escreveu um livro que é uma defesa acho que de pós-doutorado dele, que é tratando essa questão do apostolado hoje, né? Já é uma briga antiga, já, lá desde o tempo, se não me engano, da igreja de Éfeso. E não são, e os achaste mentirosos, né? Ele vai dizer, olha, vocês também são contra os nicolaítas, que é uma seita que ninguém sabe dizer ao certo o que são esses nicolaítas, né? Então, Jesus envia essa carta ao anjo da igreja. O anjo da igreja possivelmente é o pastor da igreja. Existe aí uma grande discussão entre os comentaristas. Eu sou da opinião de que é o pastor mesmo da igreja, né? O anjo da igreja em Éfeso escreve, né? Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita, e vai descrever aqui o mesmo Jesus do capítulo 1, versículo 16. Aquele que anda entre os candeeiros, que é a igreja, né? Que anda no meio dos 7 candeeiros. E é interessante que ele usa aqui no versículo 2 uma expressão, uma palavra, que ele usa em todas as cartas. Ele diz assim, conheço as tuas obras. Esse Jesus que anda entre os candeeiros, é aquele que anda na igreja, ele conhece a igreja. Ele conhece a igreja, né? A igreja que lhe pertence, ele conhece. E ele conhece as virtudes e os defeitos. No caso aqui de Éfeso, ele citou, como no sermão de prova, começou falando das virtudes, né? Depois falou de um defeito grave e voltou a falar de uma outra virtude, que é que eles eram contra os nicolaítas, né? Mas a grande questão que eu levanto aqui para vocês devocionalmente é, meus amados irmãos, o que é este abandonaste o primeiro amor? O que é este abandonaste o primeiro amor? Porque não fica explícito, né, em termos práticos, o que é este abandonaste o primeiro amor. Então, há muita discussão em torno disso. Eu gostaria de que vocês olhassem no versículo 5, que ele vai dizer o seguinte, lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então, eu acredito particularmente que
abandonar o primeiro amor é, antes de mais nada, um enfraquecimento da visão e do fervor evangelístico. Porque as primeiras obras foi o começo da história da igreja de Éfeso, quando o evangelho foi pregado em profusão, de tal maneira, repito, as estatuetas da deusa Artemis, da deusa Diana, o comércio diminuiu, perdeu-se o interesse. Né? E isso certamente iria enfraquecer a ida das pessoas para o templo de Diana, de Artemis. Quer dizer, a cidade começou a se cristianizar. Né? Então, eu acredito que essas foram as primeiras obras da igreja. E vamos pensar na nossa experiência de Jovens da Verdade. Vamos pensar. Quando o Jovens da Verdade começou, eu me lembro, né, a gente evangelizava até o cachorro na rua. Quem não conhece a história do Josafá, que chegou para o hippie lá na Bahia e disse: você precisa de Cristo para você ter 3 coisas. Quem não conhece essa ilustração? Você precisa ter Jesus para ter paz. Para ter paz. Para ter paz. Se você ouve o reverendo Hernandes Dias Lopes, os sermões dele, ele sempre vai contar, num dos sermões dele, a experiência que ele teve com um soldado quando ele foi pregar em Campinas. Não sei quantos aqui já ouviram. Ele pegou um soldado lá, todo revoltado, ele pregou, o cara se converteu. Meus amados irmãos, eu me lembro quando o JV começou, nasceu, nós vivemos um tempo de avivamento no Brasil. A gente não está preocupado com o calvinismo, com o arminianismo. A gente não estava preocupado com essas coisas, não. A gente estava preocupado em cantar, formar as equipes na igreja, eu aprendi a tocar violão por causa do JV, quer dizer, o que eu sei hoje, né? Aprendi por quê? Porque todo mundo, foi uma febre. Não se entrava violão na igreja. Primeira guitarra que a minha igreja teve, eu comprei, foi uma Snake. Uma Snake, quase que os presbíteros da Igreja Congregacional do Parque do Sul botaram para fora. Primeiro um rabecão para o contrabaixo, Giannini, quem comprou fui eu. Quer dizer, a gente viveu um tempo em que a gente evangelizava todo mundo. Que maravilha! Esquina da Quitanda com a rua direita, toda terça-feira às 20 horas. Eu tenho experiências maravilhosas disso. A gente pregava o evangelho, a gente falava de Jesus. Dentro da nossa pobreza teológica, eu não tinha formação nenhuma, a maioria não tinha, mas a gente evangelizava. É o primeiro amor. Você vê, quando uma pessoa se converte, ela quer falar de Jesus para o marido. A mulher se converte, ela quer falar para o marido. Ela quer falar para a esposa. O marido quer falar para a esposa. Para os filhos. Para os amigos do trabalho. Quem se converte mesmo, quem é encontrado por Jesus, é convertido, é transformado, quer falar disso. Porque é como, veja bem, a gente está falando aqui dessa doença desgraçada que é o coronavírus, né? Imagine que agora uma pessoa descobrisse um remédio. E você acha que uma pessoa dessa não ia dizer para todo mundo: eu tenho o remédio, tá aqui, ó, tá aqui o remédio, toma, pode tomar que cura. Aí o primeiro que toma a cura vai fazer o quê? Vai falar também. O outro vai falar também. Entendeu? Então, eu acredito que quando Jesus diz assim: vocês abandonaram o primeiro amor, arrepende-te, volte às primeiras obras, está se referindo àquele fervor evangelístico. Meus irmãos, eu estava na UTI do hospital e ali eu vivi o seguinte, várias experiências, não dá para descrever todas, mas uma delas foi a seguinte, prestem atenção, eu tenho agora, dia 4, eu fiz 32 anos de ministério sagrado. E lá, naquela UTI, eu perguntava a mim mesmo, e aí? Toda aquela beleza do púlpito, todo aquele mise-en-scène, tudo aquilo ali. E aí, agora? Agora você não está no púlpito, Mauro. Você não está com o violão na mão, nem com o microfone, playback, audiência. Você está aqui, meu amigo, é você, os aparelhos, os paramédicos, os médicos e a doença. E aí? A fé é abalada. Você fica abalado. Então eu ficava orando e pedindo aquilo que eu sempre pedia e peço quando visito uma ovelha, uma pessoa no hospital ou no leito de enfermidade.
Senhor, que teu servo e tua serva não neguem a fé. Então, sabe o que eu fazia, meus irmãos? Eu pensava na Bíblia, eu cantava. Eu cantei várias vezes para vários paramédicos. Vitória Deus dará a mim. Com aquela voz que nem saía. Eu sei, vitória Deus dará a mim, eu sei. Teve uma madrugada que uma enfermeira entrou no meu quarto e eu vi que ela estava chorando. Falei, por que você está chorando? Ela falou, porque eu vi você cantando na internet. Que voz maravilhosa você tem. Eu falei, então eu quero voltar a cantar para a honra e glória de Deus. Então, lá na UTI, é diferente de lá no púlpito, de aqui no Zoom, falando para irmãos em Cristo que pensam como eu. Lá é que a fé é provada. Eu me lembrava muito daquele, toda vez que a minha fé é provada. Lembra dessa música? Não tem essa música? Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Então, meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês uma coisa. Ainda que eu tenha vivido a experiência mais dolorosa destes meus 66 anos de vida, para a honra e glória de Deus, Ele, por meio do seu Santo Espírito, me deu forças para não negar a fé e testemunhar de Jesus. Eu espero que muita semente que foi semeada lá possa germinar no coração daquela gente. Muitos corações. Agora, quando a gente se converte, quando a gente conhece Jesus de fato e de verdade, a gente não se aguenta dentro da gente, a gente quer falar para os outros. E foi isso que aconteceu em Éfeso. Eu acredito que quando Jesus faz essa reprimenda à igreja de Éfeso, dizendo, abandonaste o primeiro amor, ele está dizendo isso, vocês perderam o fervor evangelístico, vocês perderam o jeitão evangelístico de ser. Né? Aliás, no meu blog, vocês podem procurar, eu escrevi um texto muito interessante sobre a igreja de Éfeso, eu escrevo um romance, né, de dois personagens que se encontram, um saiu de Éfeso, foi para Roma para trabalhar, e o outro continuou em Éfeso, eles se encontram, e aí o que está em Roma começa a perguntar como é que está a igreja de Éfeso depois de alguns anos. Aí ele começa a descrever isso, ele vai dizer assim, olha, a igreja já não é mais a mesma, já não tem mais departamento de evangelismo, já não se distribui mais folhetos, já não se faz mais cultos dos lares para evangelizar os vizinhos. Aliás, ou seja, acontece isso em alguma igreja aí? Na minha igreja não acontece. Não se faz mais isso. Faz a reunião de oração, né? A reunião de oração. Aí convida lá a mulher que está se divorciando para orar por ela, né? Certo? Mas ninguém fala mais de Jesus, ninguém faz aquele culto evangelístico, aquele culto que aponta Jesus como Salvador e Senhor, aquele que é a esperança. Uma outra experiência que eu vivi no meu leito de morte é a seguinte: quanto eu amo Jesus. O quanto eu o amo. Porque eu estou pensando lá na minha casa, na minha viuvinha. Estou pensando lá nos meus filhos. Estou pensando lá no meu pequeno, miserável patrimônio, como é que eles vão fazer para se desfazer de muita coisa minha, na minha biblioteca. Eu não estou aqui pensando que eu posso amanhã amanhecer nos braços de Cristo. Isso é melhor ou não é para o cristão? A verdade é que a gente fala do céu, mas a gente quer sempre... o céu é maravilhoso, mas deixa para depois. Deixa para depois. Né? O céu é muito bom, mas fica para depois. Né? Porque quando você vive a experiência que eu vivi, né? Olha, você tem que ser muito crente para dizer assim. Eu encontrei muitas vezes pais nisso. Dizer assim, eu posso amanhã estar vendo Jesus. E tudo que ficar para trás vai ficar. A turma vai se virar como sempre se virou. A igreja de Éfeso perdeu o fervor, na minha ótica, na minha leitura, o fervor evangelístico. Né? E agora, perder o fervor evangelístico, meus irmãos, redunda em algumas coisas ruins, porque quando a igreja perde o fervor evangelístico, ela começa a trincar de dentro para fora. Ela começa a se ensimesmar. Os crentes começam a ficar muito... vou falar da IPB, muito apegados à doutrina. Né? Então, eu participo de alguns grupos de WhatsApp, eu vejo o pessoal brigando, meus irmãos. Eu falo, meu pai do céu, será que essa turma não tem outra coisa a fazer na vida? Será que esses pastores não têm esposa, não?
Será que eles não têm filhos? Será que o carro dessa gente nunca quebra? Será que eles nunca ficam doentes? Porque é tanta coisa, tanto besterol. Então, na Igreja Presbiteriana do Brasil, você vê uma igreja hiperfragmentada. Você tem de neopentecostal a neopuritano. E aí, não, mas é verdade. Tem de neopentecostal a neopuritano, tem de tudo. Mas o evangelismo? Falar de Jesus. Vocês sabiam que o índice de jovens cristãos que ingressam na faculdade e abandonam a fé cristã é de, no mínimo, 70%? Os nossos jovens vão para a faculdade e para a universidade, muito presbiterianos, muito batistas, muito neopentecostais, mas não conhecem Jesus na intimidade, não. Não passaram pela experiência do novo nascimento, que eu tanto ouvi o Amilcar falar. Novo nascimento, regeneração, um novo coração, uma nova cosmovisão, a cosmovisão bíblica. Os nossos jovens não têm. Eu brigo aqui com a minha igreja, com os meus jovens, para fazer deles evangelistas da universidade. Eu digo para eles, quando um professor meu, em qualquer nível de faculdade que eu fiz, ou pós-graduação, tentava zombar da fé cristã, eu dizia, olha, eu tenho um cristão aqui, hein? Tenho um cristão aqui. O senhor trate de ensinar a sua disciplina e não fazer bullying com o cristão, não. Eu sou criacionista, eu creio, sim, que Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva. Se o senhor tem outra proposta melhor, só põe na lousa e prove. Aí ficavam pianinhos, né? Então, meus amados irmãos, eu creio que quando a igreja perde o fervor evangelístico, para de evangelizar, uma das coisas que acontece é que ela fica em si mesmada e começa a brigar. Aí os crente fica brigando por doutrina, por teologia, coisa que devia uni-los, os divide às vezes, os separa. Então a igreja perde isso, perde o senso da unidade. E aí a gente fica repetindo o Salmo 133, só da boca para fora. Quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos. É como o óleo sobre a barba de Arão, que desce até a gola das vestes de Arão. Né? E é como o orvalho do Hermon, né? Aí vai dizer o resultado dessa união. E ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Mas aí você vê a igreja, gente, as pessoas brigando, que nem gato e cachorro, igreja local, denominações quebrando. Meus amados irmãos, quando a gente perde o fervor evangelístico, a gente se enfraquece a comunidade. A gente perde tempo com tantas futilidades, tantas amenidades. E eu acho que, meus irmãos, a melhor coisa que a gente pode fazer é começar a evangelizar os vizinhos, os amigos, né? Aqui na frente da casa que eu moro tem um condomínio. Então, todo ano eu vou lá e eu oro com os porteiros. Eu levo lá Não deu para comprar o panetone, o balduco estava muito caro, eu comprei o mais baratinho, mas levei lá. 8 panetone com cartãozinho, com livreto para eles. As pessoas criticam o pastor Mauro porque eu convido o reverendo Norberto Santandréa. Quantos conhecem ele aqui? Norberto Santandréa, para pregar e cantar na minha igreja. Um homem simples. Simples. Não é nenhum Hernandes Dias, não é nem Augusto, rebuscado teologicamente, mas prega o evangelho. Certo? Trago. Outro dia aqui, o presbitério quis me acionar porque eu trouxe o Maurão Oliveira na minha igreja. Vocês estão tão preocupados com essas coisas, estão preocupados com a minha igreja? Vocês não se preocupam com a de vocês. Com a de vocês. Né? Então, meus amados irmãos, quando a igreja para de evangelizar, ela se torna ensimesmada. Ela começa a pensar no refinamento doutrinário. Eu acho que é importante isso. Eu sou calvinista do ponto de vista soteriológico. Eu sou milenista do ponto de vista escatológico. Né? Eu sou pelo PRC, pelo Programa Regulador do Culto. Eu uso isso na minha igreja desde o meu primeiro dia de pastorado. Eu sou um pastor tradicional, certo? Mas, meus amados irmãos, a gente não precisa brigar para dizer isso. A gente tem que ser pura e simplesmente amar o nosso irmão e amar o nosso vizinho que não é cristão. Então, acredito que
O segundo problema que é resultante dessa abandonar o primeiro amor é a falta de amor na comunidade. É a falta de amor na comunidade. A gente transforma a igreja numa sociedade de bairros. Então, a igreja pode se chamar Igreja Presbiteriana Sociedade de Bairros tal, né? Tem lá o seu corpo de diretores, tem as suas diretorias, tem os seus projetos internos, funciona como uma sociedade, né? Mas não tem nada de transcendental. Né? As pessoas entram na igreja e não sentem vida. Não sentem vida. Né? E olha, gente, eu não sei quanto a vocês, mas já entrei em igreja que você fala, puxa vida, essa igreja morreu. Essa igreja morreu. Se ouve a igreja cantar, meus amados irmãos, a igreja morreu. Você vê as pessoas se tratando como se tratam, acaba o culto, cada um vai para o seu canto. A igreja morreu. Não existe mais comunidade. Não existe mais comunidade. Por quê? Porque a igreja perdeu o fervor evangelístico. Eu acredito que a igreja de Éfeso havia perdido o fervor evangelístico. Como resultado, havia trincado. Ela estava perdendo a unidade, apesar de ser uma igreja refinada teologicamente, uma igreja que buscava tratar as questões internas, mas era uma igreja sem vida, era uma boa sociedade, e Jesus elogia muito bem essa igreja. Eu acredito que hoje isso pode estar acontecendo em muitas comunidades locais, né? Para finalizar minha devocional. Em muitas comunidades locais deve estar acontecendo isso. O que nós precisamos fazer para mudar esse quadro? Falando de forma prática, precisamos orar. Precisamos colocar os joelhos no chão. Pedir para que Deus envie o avivamento. Avivamento. Nós precisamos de um avivamento na igreja brasileira, independente da cor denominacional. Nós precisamos viver um avivamento. Nós precisamos ter prazer em dizer para as pessoas, eu sou crente. Aqui em Mogi, todo mundo sabe. Esses dias alguém veio entregar hortifruti e granjeiros aqui, aí eu comprei pelo telefone, né? Aí o cara gritou lá fora, Pastor Mauro! Por aqui ele está me chamando. Quando eu fui ver, o entregador. Mas eu não conheço ele. Eu falei, como é que o senhor sabe que eu sou pastor? Ele falou, todo mundo aqui sabe. Todo mundo aqui sabe. Então eu vou no posto, eu sou o pastor Mauro, pastor da igreja aqui. Eu vou aqui no borracheiro, eu sou o pastor Mauro. O cara até já me levou lá na igreja, que uma vez consertando meu carro, que ele me levou. Então nós precisamos falar de Jesus para os nossos vizinhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes. Nós precisamos evangelizar. Deixa que Deus trata de outras questões. Deus vai encaminhar as pessoas. Deus vai cuidar dos corações. Mas nós precisamos orar por um avivamento. O Brasil precisa urgentemente de um avivamento. E o avivamento, meus amados irmãos, não tem nenhuma fórmula. Joelhos no chão mesmo. Quando você estuda a história dos avivamentos, você vai ver que eles surgiram pela ação providente de Deus na história. Tanto no Antigo Testamento, lá, por exemplo, Neemias viveu um avivamento. Neemias era copeiro do rei, estava numa nice, numa boa. Ele nem era exilado, ele parece que nasceu no exílio. Mas lá Deus tocou no seu coração, porque é Deus que começa o avivamento. E eu e você precisamos disso, orar por avivamento. Avivamento na vida da gente, em primeiro lugar, viu, gente? Na vida da gente. Que a gente gosta muito de consertar os outros. Mas nós precisamos de conserto. Avivamento no nosso coração, ó, aqui dentro. Ó. Mostrar para nós quem nós somos. Né? Como eu escrevi no meu Facebook, eu não sou o que pensam que eu sou, nem sou o que eu penso ser, mas eu gostaria de ser como Cristo é. Nós devemos parar para pensar que nós não somos exatamente quem nós deveríamos ser. Por mais que nós nos esforcemos humanamente, mas nós precisamos ser como Cristo foi. Nós precisamos de um avivamento no nosso coração. E depois oferecer a nossa vida como inspiração a outros. Né?
Eu não acredito que você falando muito, você convence pessoas. Eu acredito que se você viver bem o evangelho, você vai ser uma fonte de inspiração para outras pessoas. Né? Não sei quantos leram aí no Ultimato. O Ultimato saiu com uma reportagem do Davi, um camarada que foi um líder religioso aí. Quantos leram aí? Um camarada que é dono de uma corporação fenomenal aí, Davi, Hans, não sei o quê, tem várias instituições. Ele morreu agora em junho de 2020, morreu de câncer. Aí descobriram que o camarada tinha envolvimento com outras mulheres, traía a mulher, abusava de mulheres. Olha, terrível, meus irmãos. Uma coisa dessa é um dano para o evangelho. Um dano para o evangelho. Nós precisamos parar para ver a nossa vida, como nós estamos. Pedir para Deus, ó Senhor, reaviva a tua obra em meu coração. E precisamos orar por isso, meus irmãos. Precisamos orar. Tá? Para enfrentar tudo, inclusive coronavírus, Covid-19, para enfrentar tudo, para enfrentar Bolsonaro, para enfrentar Dória, para enfrentar Dino lá no Maranhão, para enfrentar essa cambada de gente que destrói esse nosso país, que está destruindo há anos o nosso país. Nós precisamos ser a consciência do Estado. Que Deus, assim, se digne nos abençoar. Voltemos ao primeiro amor. Vamos nos arrepender. Vamos pedir que Deus comece uma nova obra dentro do nosso coração, dentro da nossa igreja local, dentro da nossa família. Amém? Vamos orar. Pai eterno e bondoso Deus, nós te louvamos porque na história que registraste na tua escritura, nós podemos ver igrejas que nos servem de alerta, como é o caso da igreja de Éfeso. Que nós voltemos ao primeiro amor, que nós amemos pregar o evangelho, que nós amemos o inconverso, o ímpio, que nós o amemos, que nós olhemos para ele com compaixão e ofereçamos as nossas vidas, Senhor, como inspiração, Senhor. E quem sabe, Senhor, se vivermos bem o evangelho, nós poderemos falar com maior autoridade a respeito de Cristo Jesus. Abençoa as igrejas locais, que elas vivam um avivamento, Senhor, como já vivemos nesse país em alguns momentos. Na história do cristianismo, inclusive do Antigo Testamento lá, houve muitos momentos de avivamento, como o rei Josias, por exemplo. Todas as vezes que houve avivamento, Senhor, teu evangelho, a tua palavra foi colocada em primeiro plano, foi vivida, foi experimentada. Faz isso, Senhor, hoje, Senhor. Não há tanta coisa para pedir para o Senhor, mas nós pedimos humildemente que tu avives a tua obra em nossos corações, em nome de Cristo Jesus, para a tua glória, ó Deus eterno. Amém. Muito obrigado pela paciência de vocês, tá bom?